Olá, gravando agora o episódio de número 17 dos Diálogos Lunáticos. Já tivemos uma série de pessoas legais aqui convidadas, teremos uma gravação ainda hoje sobre falar para público em palestras, junto com o meu colega Richard Rebelo. Sempre que eu começo esse programa, e hoje em especial, vamos falar sobre movimento corporal e psicoterapia corporal. A gente lê, ou quase sempre a gente lê Manuel de Barros. Então eu vou ler Manuel de Barros para vocês, do livro dele chamado Arranjos para um Assobio. Glossário de transnominações que não se explicam algumas delas, nenhumas ou menos. Pessoa-esbacismo, pessoa esbarrada em raiz de parede. Qualquer indivíduo adequado à lata que ouve zoadas da brenha chamou-se de o cisco de Deus a São Francisco de Assis. Disse também o homem da sarjeta. Movimento corporal. Qual a importância do movimento corporal na saúde mental? Bem recentemente eu fiz uma aula muito interessante, acho que a gente vai ter aqui na edição alguns trechos inseridos aqui sobre a yoga dança, com a professora Rosa também. Qual é a importância não só do exercício físico, mas por que quando a gente faz movimentos corporais, a gente tem uma outra possibilidade de poder olhar, poder curar e poder se preparar para movimentos. Sempre lembrando que a gente nunca procura sempre uma vida estável, tranquila, mas que a gente possa ser o suficientemente bom para poder dar conta das coisas. Eu, como psicoterapeuta de abordagem corporal, sempre aconselho os mínimos movimentos. Já fiz preparação de algumas pessoas em teatro, em música, em balé, e a gente observa no corpo, a gente lê, e essa é uma tendência de quem trabalha com psicoterapia corporal, a gente lê o que está acontecendo no corpo das pessoas. Então, mínimos movimentos, desde da yoga, dos exercícios de práticas respiratórias, como os usados em mindfulness, em tantas outras práticas, e o método Resseguier, que é um método extremamente importante de qualidade de presença. Vamos falar um pouco mais sobre esse método chamado Resseguier, inventado pelo fisioterapeuta francês Jean-Paul Resseguier, também de técnicas de respiração. Então, a gente vai usar o primeiro bloco para falar, teoricamente, e no segundo bloco fazer algumas pequenas demonstrações. Me recordo uma vez de uma bailarina que passou por um trauma quando não passou numa prova, junto com a colega dela. Não passou numa prova de dança. E ela reprovou, ficou muito aborrecida, disse que nunca mais ia dançar e tal. E um lugar que eu recomendo a vocês muito fortemente, aqui pertinho, chamado São Luís do Purnã. As pessoas vão para lá para descansar, um campo é lindo, o lugar é muito tranquilo, frio, começa a fazer frio nessa época, mas o outono é a época mais bonita de todas, é a época mais interessante nesse lugar. Não está frio demais e nem está quente demais. Nesse lugar eu fiz uma pequena interferência sobre o que estava acontecendo sobre essa pessoa. Então ela fala, interessante pensar que a fala também é um movimento corporal. A gente em psicoterapia corporal não separa o que é mente e o que é corpo, é quase ou somente uma coisa só. Então o corpo todo o tempo todo fala. A gente pode ler o que está acontecendo, a gente pode ler o que a pessoa não está percebendo, a gente pode entender. Isso é sempre importante, eu repito, a somatização é sempre a forma menos dolorosa de se lidar com o conflito. Então a gente está com uma dor, essa dor pode ter várias origens, mas essa origem, se for de origem psicossomática, ou seja, é a forma de lidar com o conflito menos dolorosa. Com pequenos movimentos de dança, a gente pode olhar para isso e fazer essa pessoa entrar em contato com a possibilidade de rever isso que está traumatizado de acordo com as suas experiências infantis primárias, de acordo com o que vem de aprendizado familiar, e pode reconstituir. A gente acredita em psicoterapia corporal, a minha, de abordagem haitiana em especial, que a gente tem uma possibilidade de autorregulação muito grande. A partir do momento
e essas linhas analíticas, a maior parte acredita nisso, a partir do momento em que a gente entra em contato com esse trauma, entra em contato com isso que é disfuncional, e a gente pode falar em segurança, em segredo, em sigilo para alguém que nos escute atentamente. Sempre coloco que a escuta é muito importante. Sempre que isso acontece, a gente ressignifica isso, entra em contato e percebe o que está somatizando. Interessante que aí nesse processo de somatização, se já não há um grau de patologia corporal grande, essa somatização some, em especial nos músculos. Os músculos, sejam das pernas, das costas, elas aparecem e a pessoa entra com a emoção que está reprimida. Normalmente o que reprime essa emoção são nossas experiências infantis. Não é um adulto que reprime essas emoções, mas aquilo que é basicamente as nossas experiências infantis revisitadas, né? Uma criança se machuca com mais facilidade, ela sente os traumas com mais facilidade e recalca, guarda de uma forma inconsciente. Quando a gente produz pequenos movimentos, isso toma um outro tamanho. A professora Rosa, com quem eu fiz a aula experimental, agora no último sábado de yoga dança, disse que várias vezes, e inclusive estava uma dessas pessoas que passou por um processo traumático e tal, que algumas pessoas têm crises catárticas. Catarse nem sempre é interessante, não precisa ter grandes catarses ou grandes movimentos ou grandes problemas nesse sentido, mas a partir do momento que a gente entra em contato com isso, é como se a gente tirasse um pouco da casca da cebola dos traumas que nos envolvem. A maior parte das coisas que nos envolve, a gente não sabe. A maior parte dos nossos comportamentos que a gente jura, a gente tem certeza absoluta que a gente tem controle, mas a gente não tem, ela está presa a experiências infantis muito primitivas. O corpo está dizendo isso o tempo todo. Como terapeuta corporal olha para você, ele tem a possibilidade de, ainda mais se tiver algum tempo de experiência, de poder ler, se ele quiser, né? Poder ler o que está acontecendo, o que está guardado. O que será que tem guardado no seu corpo? Aonde dói você? Aonde você está tocado por coisas que você nem imagina? Pare, sente, escuta a sua dor. Escuta sem se preocupar de imediato em se livrar dela ou se medicar, mas escuta. Ainda ontem eu estava conversando exatamente com o meu companheiro de trabalho em mentoria para palestras, o Isha Rebedo, que algumas coisas a gente precisa desistir para que elas possam acontecer. A gente vai, faz e em um certo momento precisa confiar, né? Essa é uma relação que um terapeuta tem com os seus pacientes. A gente vai e confia. Tem uma certa desistência de tentar dar qualquer solução. Às vezes a solução é imediata, às vezes a solução demora um pouco mais tempo, às vezes demora bastante tempo e às vezes não tem solução. Isso é dar responsabilidade. De quem que você assume responsabilidade? Quais são os corpos que você carrega aí junto com você? O tempo todo com excessos de responsabilidade ou excessos de culpa. O quanto disso que você sente é seu ou o quanto é uma forma de interpretar a vida. Muito frequentemente a gente interpreta, o Lacan falava isso de uma forma interessante, que é um teórico da psicanálise, né? Que a gente tem 3 tipos de visão sobre a gente. Tem aquilo que a gente acha da gente, tem aquilo que o outro acha da gente e tem um terceiro, que é o que a gente acha que o outro acha da gente. São 3 coisas que têm alguns pontos em comum, mas a maior parte não tem. A gente é divisível em diversas fases. A maior parte das coisas que a gente precisa dar conta, a gente dá conta sozinho, só a gente com a gente mesmo. Essa é a essência. Alguns dias são mais confortáveis, outros dias são menos confortáveis. Com os meus pacientes que vêm da dança, frequentemente, não só com eles, mas frequentemente eu peço para, quando tem algum problema, tem alguma coisa, eles façam algum tipo de movimento, algum tipo de dança. Isso não é um alívio, mas é uma forma de encontrar alguma solução. Dance,
mesmo que você não sabe dançar, dance um pouco com a mão. A gente vai falar tanto mais no segundo bloco. Eu não gosto quando usa a palavra um pouco mais, é um tanto mais no segundo bloco, exatamente sobre isso. Que tipos de movimentos você pode fazer, o que dá para você curar fazendo isso. Pensa, repensa o que você sente no seu corpo agora. O que o seu corpo está falando sobre isso? Tem vários livros sobre isso, tem um livro até chamado Corpo Fala, esqueci o nome do autor agora, mas que diz isso. O que é que nesse momento, esse conforto, esse desconforto, essa doença, esse transtorno está dizendo para você? Tente sair, se possível, dos diagnósticos. Quer dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque você vai se encaixar em tantos diagnósticos. Se você abrir o manual de diagnósticos mentais do DSM-5, você vai se enquadrar em uma série de coisas, né? Elas servem para quando você está realmente transtornado. É importante a gente entender que tem coisas que fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem pequenos hábitos, pequenos toques, mas que não transtornam o dia a dia. E tem outros que fazem com que você repita coisas intensamente, façam com que o seu corpo repita. Perceba o que é que de verdade transtorna. Talvez você se assuste um pouquinho em perceber que nem tudo isso que você está avaliando sobre você é importante. Se você acorda durante o dia e percebe que você está vivo, você dá conta disso, faz algum movimento corporal. O movimento corporal é muito importante. Eu especialmente faço meus exercícios corporais em casa, não sou adepto da academia, em especial por causa do excesso de barulhos, mas os movimentos corporais são importantes. Os exercícios corporais são importantes, as pernas são importantes, as pernas são as nossas raízes para o chão. É legal que a gente possa caminhar, que a gente possa se exercitar, que a gente use, enfim, o que for necessário, mas sempre o que é o suficiente. O que é o suficiente para você nesse momento? O quanto há um excesso de cobrança ao corpo, quanto o seu corpo está doendo demais apenas para lhe chamar a atenção, e o que é isso que você gostaria de esquecer e que não consegue. Uma técnica simples, para encerrar nosso bloco, aquilo que mais lhe produz conforto, experimentem em algum momento. Repetir em voz alta, sozinho, para que ninguém ouça você, várias vezes. Eu tenho isso, eu tenho medo daquilo, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer esse terremoto, vai acontecer. Repita até aquilo ficar absolutamente ridículo. A vida não é fácil, não é para amador, mas se a gente se arriscar, se jogar, a gente consegue. Pensa sobre isso, sente o seu corpo e já a gente começa o segundo bloco. Até daqui a pouquinho. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Começando agora o segundo bloco do 17º programa Diálogos Lunáticos. Hoje, em especial, sobre o movimento corporal. O segundo bloco vai estar dedicado mais aos exercícios práticos, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E antes de falar sobre isso, eu acho importante a gente pensar que essa questão dos movimentos corporais pode ser iniciada desde a infância, desde que as crianças são pequenas. Então, o brincar, o mexer com objetos lúdicos, o construir tal, ajuda a essa formatação cerebral. Os pais estimulam bastante que tenham, por disciplina mesmo, ajudar essas crianças, em especial nas escolas e fora das escolas também, a brincar com pequenos objetos, a poder construir. A construção começa desde muito cedo, aprender a trabalhar começa desde muito cedo, desde até a criança quando ela vai no banheiro e ela faz os primeiros cocôzinhos, quando ela começa a produzir alguma coisa, até outras construções. Interessante a gente observar que as crianças às vezes vêm mostrar, olha só o que eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha que interessante e tal. Ela começa a se encantar com a possibilidade de produzir.
como é que você se encanta com a sua possibilidade de produzir. Produzir novas ideias, produzir novos trabalhos, novas relações que são extremamente importantes. Nesse segundo bloco, a gente vai focar agora sobre como é que a gente começa a fazer essas práticas. Uma das formas muito importantes da gente lidar com isso é a gente perceber a nossa respiração. Quanto que a gente está respirando, o quanto que a gente está com o nosso diafragma, que é esse músculo que fica, vou levantar aqui um pouquinho, fica aqui um pouco abaixo das colunas, estou vendo que minha barriga está grande aqui, um pouco abaixo da coluna, um pouco abaixo das costelas, e respirar profundamente. Alguns estudos, em especial lá de São Paulo, se eu não me engano, eu acho do Hospital das Clínicas, não tenho certeza, mostram que quando a gente respira profundamente, pelo menos 16 vezes, eu vou mostrar algumas dessas técnicas de respiração, a gente melhora inclusive até a pressão arterial, a gente dá uma equilibrada. A tendência é que esse músculo grande, dentro da visão da psicoterapia corporal, ele guarda a maior parte das nossas tensões e nossos traumas e divide nosso corpo, né? Da parte de cima para baixo. Normalmente quando a gente respira, perceba se sua respiração está enchendo a parte de cima ou está enchendo a parte de baixo. O ideal é que as duas aconteçam, que a gente possa respirar, e é legal a gente prestar atenção nessa respiração, mas que esse diafragma se estenda, vá até a parte de baixo e volte. Vá até a parte de baixo e volte. Se você respirar profundamente, pelo menos 16 vezes, de uma forma bem profunda, você vai perceber o quanto isso vai lhe produzir de calma, de tranquilidade, vai lhe produzir um outro processo. Não é um exercício fácil, porque a tendência a gente é respirar de forma estabanada e encher o peito, né? Enche o peito, sempre tentando encher o peito, sempre focando muito no eu. Quando a gente respira profundamente, faz esse diafragma descer, eu vou ensinar uma técnica agora do método Resseguier para vocês. Quando a gente faz esse processo, há uma mudança biológica intensa. Interessante é observar, a gente usa isso com os atores, com outras pessoas, isso também influencia nas pessoas que estão em volta. Há uma melhora da oxigenação de maneira geral, a sexualidade flui mais tranquila pelo corpo, uma forma mais livre, mais liberta, e a gente ajuda a fazer algum tipo de regulação. Então, um exercício legal para a gente fazer de respiração é descer essa respiração, fazer ela descer profundamente. Um outro exercício interessante, até antes ou depois da respiração, é ficar pelo menos alguns minutos com as pernas para o alto. Então, em qualquer lugar dentro de casa, eu faço isso na cama, contra a parede, deixa as pernas para o alto, até que suas pernas possam formigar. Se você tiver dificuldade de dormir, você pode fazer isso à noite. Ou mesmo que seja na cama, mesmo com a perna dobrada, mas deixando as pernas mais altas por algum momento. Isso melhora extremamente a qualidade do sono. E o sono é muito importante. Ele ajuda profundamente. Um sono perturbado mexe com a saúde mental de uma forma muito grande, muito grave. Pense sobre isso. Respiração. Imagina que aqui dentro você tem, sabe quando você enche uma bola de futebol, uma bola qualquer, com aquele êmbolo forte, com o enchedor de bola, que eu esqueci o nome agora, enfim, né? Quando você usa essa bomba, ela tem um êmbolo. Imagina que você está empurrando esse êmbolo. Você inspira fundo, segura a respiração. Esse êmbolo conseguisse chegar até o umbigo, até a parte inferior da barriga. Isso é parte do método Resseguier. Perceba fazer isso por algum tempo e segurando a respiração por algum tempo. Isso ajuda a sua percepção de campo, do que está acontecendo à sua volta, lhe dá uma qualidade de presença muito maior. Daqui a pouco a gente vai gravar um outro episódio sobre mentoria para palestras, a gente vai falar também intensamente como a gente usa isso para palestrantes, para aqueles que vão falar em público. Essa prática respiratória, junto com o movimento, junto com as pernas para o alto,
para iniciar o dia e até para terminar, para você dormir bem, elas já produzem um movimento muito interessante dentro de você. É muito interessante e muito perceptível, é muito de imediato. Tem outras práticas orientais de Tai Chi ou do Yin, enfim, tem várias práticas. Tem a massagem Kahuna, que o Vladimir Nascimento faz aqui em Curitiba. Tem vários processos. É legal quando uma outra pessoa toca de uma maneira interessante, curiosa, e a gente percebe o que está dormindo no nosso corpo. Pernas por alto, a respiração é uma boa forma de começar e terminar seu dia. Durante o dia, só o tempo todo, perceba como é que está a sua respiração. Se você começa a respirar aqui em cima, aumenta a sua ansiedade, o seu desconforto, o medo que a gente tem de não dar conta das coisas. Perceba, respire profundamente, pare, respire. Se não dá para você fazer no lugar onde você está, vá ao banheiro, vá a qualquer lugar que seja seguro para você nesse momento e pratique. Repita isso várias e várias vezes. Mente e corpo são um só processo. Provoque isso. Faça pequenos gestos, pequenos movimentos. Se possível, algumas pessoas me perguntam, mas eu falo sozinho, isso não lembra? Não, isso é um exercício. Falar sozinho é um exercício. Eu, como moro sozinho, falo sozinho em casa várias vezes. Às vezes até me dou umas broncas, ou às vezes até faço uns elogios, eles são um pouco mais raros, mas é interessante a gente poder praticar também. Esse ato de falar as nossas, mesmo que seja sozinho, ideal que seja com alguém de muita confiança ou até mesmo no processo terapêutico, de falar, ressignifica as áreas de resoluções de problemas. Veja que são todas coisas extremamente simples. E a gente é ensinado, a gente aprendeu que a maior parte das nossas coisas, a gente precisa de coisas incríveis para poder nos provocar. Que a gente precisa para poder dar conta dos nossos limites, para poder dar conta daquilo que é invencível dentro da gente. Use coisas pequenas, simples. Eu fico pensando aqui agora, talvez você possa até escrever depois para a gente sobre que outras práticas você usa. Na aula de yoga, enfim, essa yoga dança que eu fiz, esse movimento, e eu me percebi depois, quando eu me vejo no vídeo, eu fico tremendamente envergonhado, me vejo dançando duro nas costas, a musculatura paravertebral atrás das costas também, enfim, veja esses pequenos movimentos. Se envergonhe um pouquinho, dê a chance de você se colocar em dúvida se você consegue fazer isso. Eu me recordo agora de alguns anos atrás, na época que eu estava na Marinha ainda, eu era marinheiro, estava na escola da Marinha ainda. E surgiu a possibilidade de fazer um curso de paraquedismo. Eu falei, eu vou fazer esse curso de paraquedas, eu vou saltar de paraquedas. Eu fiz um salto só de paraquedas, mas eu fiz isso lá na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é uma cidade que eu gosto bastante. Rio de Janeiro, Jacarepaguá, gosto muito dessa região. E aí eu fui provocado intensamente, porque eu liguei para casa, na época não havia celular, a gente ligava no orelhão, eu liguei para casa. E falei com meu pai que ia fazer um salto de paraquedas. Eu não me recordo exatamente o que ele falou, mas ele duvidou de mim. Ele duvidou. Ele falou, você vai saltar de paraquedas? Não acredito. Isso me deu uma força, porque eu peguei uma gana e falei, eu vou saltar de paraquedas. E até hoje, vamos fazer 40 anos isso. 43 anos isso. Quando eu me imagino na porta do avião, um avião de asa alta, tal, pendurado para o lado de fora do avião e me preparando para saltar, eu sabia que eu estava vencendo alguma coisa. Não é antes que eu resolvi me arriscar, me jogar, arriscar e sentir. E a sensação de prazer que está inscrita no meu corpo até hoje em dia, ela continua presente. Arrisca, se joga em alguns momentos. Perceba onde você não espera estar totalmente preparado, porque a gente pode estar pronto, pode estar zerado, mas se a gente não se arriscar, não vai. Provoque-se. Pense aonde você pode se arriscar agora, aonde você pode se jogar. Procure práticas corporais de movimento, de dança e outras tantas outras que você pode se arriscar. Pequenos movimentos. Você pode fazer isso se você está no escritório, pequenos movimentos com as mãos.
Se você perceber, por exemplo, que se você pensar um problema, esse é um outro trabalho do Stanley Kellman, se você pensar em um momento sobre um problema e deixar ele fechado na mão e começar a abrir, você vai perceber que sua mão às vezes vai fazer pequenos movimentos. Tem um sistema neuronal, sistema nervoso dos neurônios gama, que produz um feedback quando a gente está abrindo e fazendo esses pequenos movimentos. E ajuda a gente até entrar em contato, até poder perceber. Se arrisca em pequenos gestos, em grandes gestos. Se você puder fazer esses gestos com outras pessoas e trabalhar em conjunto, os orientais fazem isso muito bem com o Tai Chi, você está produzindo uma série de hormônios, endorfinas, uma série de coisas extremamente saudáveis. Se arrisca, se joga. A vida não é fácil, mas a gente dá a volta por cima e encontra outras soluções. Bons saltos de paraquedas para vocês, bons arriscados. Não se prometa mágica, mas se prometa sempre poder mudar um pouco. Até o próximo episódio.